Gostaria que os irmãos abrissem lá Isaías, capítulo 61. Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Agora vamos lá em Lucas. Capítulo 4. A partir do verso 16. Lucas 4, 16. Jesus aqui está iniciando seu ministério, né? Obrigado. Lucas 4,16, então vai nos dizer assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Olha só, nós lemos aquele pequeno trecho ali de Isaías, né? E aqui, então, Jesus, quando ele inicia seu ministério, ali ele vai na cidade que ele foi criado, onde ele com certeza conhecia a todos, né? Você vai ver que depois ele nem fez muitos milagres ali, porque as pessoas já o conheciam, as pessoas logo quiseram lançar ele de cima do monte, né? Mas ele ali, ele não conseguiu fazer muita coisa. Eles conheciam o Senhor apenas de modo natural. Mas ele pega ali, então, o livro para ler, e ele lê exatamente essa passagem que a gente leu lá, de Isaías 61. Que o Senhor estava sobre ele, ele já tinha sido batizado, já tinha sido levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele estava iniciando aqui o seu ministério público, né? Então, o Espírito já havia descido sobre ele no batismo. Então ele fala, citando Isaías aqui, né, que o Espírito estava sobre ele. E o Senhor, o Pai, o ungiu, né, para evangelizar aos pobres. Ele não foi apenas... claro que ele pregou a todos ali, mas ele não foi pregar nos palácios, né? E Jesus não estava pregando para a elite da sua época. Ele não estava apenas ali naqueles locais, ali como nas sinagogas, né? Ele foi como era de costume dele, era o sábado, os judeus estavam acostumados a fazerem dessa forma, a terem
seus momentos aqui de leitura da lei, e Jesus foi. Mas Jesus não estava confinado a isso. Jesus, ele ia pregando. Se a gente for ver depois aqui de Lucas, a palavra fala que ele ia pregando de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Ele veio também para proclamar a palavra do Senhor. Para que tudo aquilo que já tinha sido falado sobre ele se cumprisse, né? Você vê que nos evangelhos, de vez em quando, você vai ver. E isso ele fez para que se cumprisse a Escritura. A Escritura se cumpriu, que falava sobre ele isso, aquilo. Então, aqui, mais uma vez, ele lê esse trecho e aquelas pessoas ficam ali olhando. E agora, né? O que ele vai falar? E ele fala, hoje se cumpriu essa Escritura. Porque ele é aquele que foi ungido para proclamar a libertação, para evangelizar os pobres, para evangelizar aqueles que estavam esquecidos, aqueles que não tinham esperança, aqueles que têm algo, que se agarram a algo. Jesus falou, os sãos, eles não precisam de médico. Ele veio para quem? Ele veio para os doentes, para aqueles que necessitam de algo que eles não tinham condição de ter. Assim como hoje nós temos a medicina, ela, vamos dizer, está bem avançada, mas ainda existem, e até a volta do Senhor ainda vão existir doenças que a medicina não vai ser capaz de resolver. Você pode tomar remédios, pode fazer aquilo, mas não vai resolver. Então as pessoas vão no médico, mas às vezes chega num momento que elas se deparam com uma situação que elas não conseguem resolver mais. Agora acabou toda a esperança. E é nesse contexto que Jesus ele vem. Ele vem num contexto que é para aqueles que não têm esperança. Enquanto as pessoas elas não reconhecem que são pobres, que são cativos. Ele fala que ele veio para evangelizar os pobres, ele veio para libertar os cativos. Naquela época havia muitos escravos, havia muita escravidão. E é uma ilusão também acharmos que hoje ainda não existe escravidão, né? Que é isso, a escravidão, ela sempre existiu e sempre vai existir. Hoje se camufla mais, né? A mídia não vai ficar falando sobre esses assuntos. As pessoas, se tem escravos, vai lá. Nosso irmão estava lá na África, né? Você acha que não existe lá? E em muitos lugares? Existe. A escravidão existe. Em diversos níveis e aspectos, né? Tem pessoas que vamos dizer assim, elas têm um trabalho, 14 horas. Trabalham o dia todo, 14 horas, 15 horas por dia, e recebem uma mixaria que mal dá para eles comerem. Isso é um tipo de escravidão. Porque as pessoas não conseguem... Outro já falou que as pessoas são escravos de cartão de crédito e de dívida que elas não conseguem nunca pagar. Não conseguem. E os bancos ainda dão dinheiro. E para a pessoa se enforcar mais ainda, né? Para ela ficar ali dependendo da vida toda daquilo ali. Então Jesus, ele veio para libertar aqueles que estão cativos. E ele veio para restaurar a vista aos cegos. Lembra que Jesus conversou uma vez com os fariseus e depois que ele curou aquele cego, que as pessoas começaram a perguntar, mas quem que foi que te curou e tal? Depois Jesus vai conversar com eles. Jesus fala assim que se vocês fossem cegos, né, vocês iam ver, vocês iam ter... Não, mas agora como vocês falam que vocês veem, não tem o que fazer. Aquele que fala que enxerga, como ele vai ser curado do quê? De nada, ele enxerga. Não precisa de óculos, né? Os irmãos que têm problema com vista. Eu, graças a Deus, não tenho, mas quem tem problema, se ele está sem óculos e ele tem um problema grave, ele não vai enxergar direito. Então, ele precisa de cura. Mas aquele que não tem problema, ele pode falar assim, não, mas eu não sou cego, né?
Mas ele cita aqui diversos níveis, né? Ele cita os pobres, ele cita os cativos, ele veio para libertar os cativos, ele veio para restaurar a vista aqueles que eram cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Lembra que a palavra fala que Lucas mesmo vai falar que ele veio para ele veio e o Espírito era sobre ele, né? E ele veio para libertar e ele veio para... Deixa eu abrir aqui em Atos. Isso. Qual que é esse? Onde está esse texto aqui? É Atos. Isso. Agora não estou lembrando aqui. Acho que o Espírito estava sobre ele para curar, né? Então, o Senhor, o Espírito veio sobre ele aqui para curar, para restaurar, para pôr em liberdade aqueles que eram cativos. Lembra, Hebreus fala que ele veio libertar aqueles que estavam por toda a vida com o temor da morte. Atos 5,17? Lucas 5,17. Aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e assentados os fariseus vindo de toda a aldeia, e o poder de Deus, do Senhor, estava com ele para curar. E depois, acho que lá em Atos, que ele fala que aqueles que estavam cativos, né? Libertar os cativos do diabo, né? Então, o diabo, ele aprisiona as pessoas por causa do pecado. O pecado é aquele senhor que vem para nos aprisionar, como Paulo fala aos Romanos, né? Ele nos aprisiona. Então, nós, de alguma forma, podemos nos relacionar com essas pessoas aqui. Cativos, cegos, oprimidos, escravos. Ainda que podemos, vamos dizer assim, ter alguma condição financeira, ter nascido num lar bom, não, isso não interessa, não importa. Todos são escravos do pecado. Se não... Jesus falou, se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer nos seus pecados. Esse é o fim de todo homem. Se ele não se arrepende, ele vai morrer nos seus pecados. Então, mas Jesus veio para proclamar libertação, para proclamar cura, para proclamar liberdade. Ele veio para fazer isso. Fala, gente. Atos 10, 38. Isso, Atos 10, 38. Vamos ler esse texto. Atos 10, 38. Isso. Pedro está falando aqui, né? Isso. 37. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia e depois do batismo que João pregou. Ó, foi bem ali no começo, né? Que ele está lembrando aí do começo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, esse foi uma parte do ministério do Senhor, né? Curar, salvar, proclamar libertação. Ele veio também para isso, né? Ele veio e cumpriu. Hoje, quando ele leu ali, ele fala que isso se cumpriu. Porque ele era aquele que queria fazer todas essas coisas, né? Ele havia apenas começado o seu ministério, né? Mas isso já havia se cumprido. E interessante que agora volta lá em Isaías capítulo 61, que é interessante que a gente leu até aqui o verso 3, né? Hoje, na hora do começo aqui. Mas é interessante que Jesus, ele começa aqui ali no seu
na sua leitura, como a gente leu em Lucas, e ele vai lendo, e ele para no meio do versículo 2 aqui. Ele não avança. Ele foi até... O versículo 1 fala proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados. Aí o 2 começa a pregoar o ano aceitável do Senhor, e Jesus parou aqui. Jesus não avançou o texto e falou, não, isso aqui tudo se cumpriu. Não. Até aqui essa parte ele falou. Não foi? Ele não leu até essa parte aqui, ó? E a pregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui no Velho Testamento tinha aquele ano do jubileu, né? Você lembra? O ano do jubileu era o ano que as dívidas eram perdoadas. Se você... ali as terras, por exemplo, e as propriedades, eles eram das famílias, foram divididas as tribos de Israel, e Deus era um Deus tão justo que ele não queria que apenas, como nós temos hoje, apenas uma pessoa, uma família, ou certas pessoas, tenham tudo. Não, ali as famílias tinham suas propriedades, e eram herança delas. Mas, por exemplo, se alguém ficasse em dificuldade, né, eu vou ter que... como vamos dizer assim, vou alugar, era como um aluguel da minha terra, vou arrendar a minha terra aqui e por tantos anos. E aí, vamos pôr, era 50 anos, e aí, vamos pôr que ele arrendasse lá no ano 25, ele ia arrendar aqueles 25 anos, e depois dos 50 anos, aquela terra voltava para ele. A terra voltava, mesmo se ele não tivesse dinheiro para pagar, a terra voltava. A terra não ficava com quem comprou ali a vida eterna, não. E se houvesse... Isso, voltava para outra geração, né? E se houvesse, alguém tivesse uma dívida com alguém e chegasse, vamos pôr que lá no ano 49, alguém emprestou algo para aquela pessoa e a outra pessoa no ano 50 não tinha como pagar. Mas Deus fala, não fica com medo de emprestar. Não tenha medo. Chegava no ano 50, ou às vezes no ano, acho que de 7 em 7 anos, as dívidas eram perdoadas. Mas, imagina, eu vou emprestar o dinheiro pro Jonathan, daqui um ano ele, você vai que não tem dinheiro, eu vou ter que perdoar essa dívida. Mas Deus já estava mostrando o perdão desde o Velho Testamento. Ele estava incentivando o seu povo a perdoar. Porque nós, às vezes, somos tão mesquinhos, né? Que a gente não vou emprestar não, porque o irmão não vai me pagar, né? Eu não vou fazer isso porque não vou... Porque a gente quer tudo para nós. Mas o Senhor é Deus de perdão. E Ele deu o maior perdão a nós. Ele, através de Jesus, Ele derramou a sua graça sobre nós. Ele deu perdão. Porque se Ele não derramasse o seu perdão, nossa dívida era impagável. Lembra que Jesus, diversas vezes, Ele fala de perdão. Ele chega naquela casa do fariseu, o fariseu nem o beijou, nem lavou os seus pés, e aquela mulher ali se derrama aos seus pés. Ela chora, ela unge os pés do Senhor, ela enxuga com os seus cabelos. E Jesus fala, você sabe... Ele conta uma história, né? Alguém devia algo e aquele outro devia muito mais. E aquele senhor perdoa. Quem que ele vai amar mais? E Simão falou, aquele que perdoa mais. Sim. Esses somos nós, irmão. Às vezes temos que olhar para o Senhor e ver pela graça dele o quanto ele nos perdoou. O quanto ele se derramou. Ele veio para proclamar libertação. Ele veio para curar. Quais são as feridas que tem nos nossos corações? As feridas, as doenças, as nossas opressões. Cada um tem as suas. Cada um tem as suas mágoas, suas cicatrizes. Ele veio para curar, ele veio para libertar. Ele veio para dar uma vida nova. Uma vida que... Agora você vai esquecer, vamos dizer assim, o passado, vai deixar ele, não que você não vai lembrar, você pode lembrar, não tem, a memória não é para apagar a memória, ele não veio para apagar a nossa memória e dar um reset, agora você não vai lembrar de nada e vai começar outra vida, não é isso. Você pode lembrar, não tem nem problema,
Mas aquilo o Senhor vai fazer como uma cicatriz que depois que ela cicatrizou, você não tem mais, aquilo ali fica uma coisa morta, não dói mais. Você pode lembrar, mas Ele veio para libertar. Mas aqui, como lemos, Ele parou nessa parte do apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas o restante, eu creio que aquilo não se cumpriu naquele dia que Jesus falou isso. Porque Ele vai falar depois aqui do dia da vingança do nosso Deus. Quando Jesus veio, a sua primeira vez nessa terra, Ele não veio para trazer a vingança de Deus. Não. Ele veio para trazer o perdão de Deus. Ele veio para levar sobre Ele os nossos pecados. Ele levou a ira de Deus sobre Ele. A vingança que era para cair sobre nós, caiu sobre Ele. Mas um dia, Deus ainda vai se vingar. Nossa, parece que isso é algo que está estranho, né? Nossa, Deus é um Deus vingativo. Olha só no capítulo 63 de Isaías. O que Isaías vai falar? Isaías capítulo 63. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Por que as suas roupas estão vermelhas? Por que se parecem com as roupas de quem pisa uvas no lagar? Na minha outra versão aqui, na versão Almeida, século 21, fala... mais ou menos isso, né? Verso 2. Porque está vermelha a tua roupa e as tuas vestes, como as daquele que pisa no lagar? Verso 3. O lagar eu pisei sozinho, dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira. No meu furor as esmaguei, e o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os derramando o seu sangue no chão. Aqui eu creio que é uma profecia ainda sobre a volta do Senhor. Ele virá e, como diz a palavra, Ele vai julgar todas as nações. Ele vai derramar sua ira sobre as nações. Mas por quê? Porque Ele já fez a sua obra de redenção. Ele já concedeu perdão. Mas aqueles que não querem se arrepender... Olha lá em Apocalipse o que acontece lá em Apocalipse. Por exemplo, no 16, fala que no finalzinho do no capítulo 16, Apocalipse 16, verso 17. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus
porque esse flagelo do granizo era terrível. Então Deus está julgando aqui as nações. E as pessoas estão blasfemando. E em outro trecho aqui fala que as pessoas não se arrependeram. Olha só, no verso 16:9. As pessoas, vamos ver o 8. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar a humanidade com fogo. Que Deus já está derramando a sua ira sobre as nações. Ele está começando a julgar as nações. E as pessoas, no verso 9, se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Você vê como o pecado e como nós, por natureza, somos tão duros que o Senhor, Ele, na sua bondade, na sua misericórdia, Pedro fala que os céus iam passar com estrepitoso estrondo, ele ia fazer muitas coisas, mas ele estava ainda retardando a sua vinda. Para quê? Para que as pessoas se arrependessem. Ele não quer que ninguém, que as pessoas sejam condenadas. Deus não é Deus de amor pelo ódio, assim, que não, eu quero pôr as pessoas no inferno. Esse não é o coração de Deus. Mas Ele oferece salvação, Ele oferece libertação, Ele oferece tudo que o Pai tinha de melhor, Ele deu, que foi o seu Filho. E lembra que a gente falou nos outros dias aqui para trás, que o Pai, João fala que o Pai concedeu ao Filho o julgamento. Todo julgamento de Deus vai ser realizado pelo seu Filho. O Pai deu isso para o Filho. Meu filho, você vai julgar as nações. Lembra no Salmo 110? O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ele julgará as nações. Ele vai julgar. E Ele é um Deus justo. E Ele está derramando aqui a sua ira, não porque Deus ama punir as pessoas de uma maneira, vamos dizer assim, sádica, né? Ele gosta, ele tem prazer, ele dá risada em fazer as pessoas sofrerem. Não é isso. Deus não é assim. Se nós temos uma visão assim de Deus, nós não conhecemos o Deus verdadeiro. Ele não tem esse prazer nisso. Mas Ele é tão santo que Ele tem que punir todos os pecados. Porque os pecados, em última instância, são contra quem? São contra Ele. São contra Ele. Lembra que Davi, depois que ele peca, ele adulterou com Batseba, ele mata o marido de Batseba, manda matar o seu marido, de forma, vamos dizer assim, velada, né? Não, põe lá Urias lá na frente de batalha, com coisa que ele não sabia o que ia acontecer. Claro que ele fez isso para que Urias morresse, né? E ele mata, depois, quando o profeta vem falar com ele, conta aquela história, ele se arrepende. Você vai ver que depois no Salmo, acho que é o Salmo 51, ele fala assim, pequei contra ti somente. Ele estava confessando o pecado dele a Deus. Olha, mas como assim? Ele não pecou contra o marido de Batseba, adulterou. Ele não pecou contra Batseba e matou o seu marido. Mas ele fala assim, Deus, pequei contra ti somente. Porque quando a gente quebra as leis de Deus, ainda que elas afetem os nossos semelhantes, em primeira e última instância é contra Deus que nós estamos pecando. Que as leis, quem colocou não foram as pessoas. Não foi Moisés que deu a lei para o povo, foi? Não, foi Deus. Moisés foi apenas um porta-voz que levou ali a lei para o povo, que esteve diante de Deus. Então, quando a gente peca, ou qualquer pessoa, o pecado ele é contra Deus, contra a santidade de Deus, ele afronta a lei de Deus. A lei fala, não matarás. E Davi matou.
Não adulterarás, ele adulterou. Ah, mas a gente pode falar, mas eu não sou como Davi. Nós somos, irmão. Nós somos tão pecadores quanto Davi. Tão pecadores. Jesus, quando ele vai falar o sermão do monte, ele fala, vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mas eu vos digo que aquele que olhar com uma intenção impura para uma mulher, já adulterou no seu coração. Ainda que não cometeu, ele não foi até a última instância do adultério, ele cometeu, o seu coração foi manchado. Ainda que só ele e Deus saiba disso. Deus viu. Ainda que pequemos em nossas intenções, em nossos pensamentos, Deus vê todas as coisas. Ainda que nossa capa exterior ela possa ser muito bonita, nós estamos aqui todos bem vestidos, mas Jeremias fala que o coração do homem ele é desesperadamente corrupto, desesperadamente. Ele é tão corrupto que quem vai o conhecer? Só Deus que sonda os corações e as mentes. É só Ele que pode purificar, só Ele. E se não encontrarmos perdão em Cristo, não vamos encontrar libertação em nenhum outro lugar. Ele é aquele que tomou os nossos pecados e Ele purifica a nossa consciência. Ele purifica, Ele vai purificando de dentro para fora. Jesus fala, você limpa o interior do copo e depois o exterior vai ser limpo. A gente não começa a lavar o copo por fora. Não adianta, você lava o copo por fora e depois dá alguém um copo tudo sujo para ele tomar água. Não adianta. O Sundar Singh uma vez estava lá no meio da caverna com uma pessoa que queriam matar ele. O rapaz lambeu o copo assim, deu para ele tomar. Ele falou, não tem jeito, assim eu não vou tomar. Eu acho que a gente não ia tomar também, né? Mas o Senhor, Ele limpa por dentro. Ele começa a purificação. Ele fala que do interior do homem que nascem os maus desígnios, os adultérios, os maus pensamentos, a loucura, tudo vem de lá de dentro. E aqui, nesse final aqui, a humanidade vai estar sendo exposta. Porque quando Deus começa a julgar, o que acontece? Bom, quando está tudo bem, ninguém blasfema contra Deus, blasfema? De forma assim, aberta. Não, agradece, não, graças a Deus que está tudo bem. Nossa, vamos tirar umas férias aqui, vou no meu iate particular. Enquanto o mundo está assim, está tudo bom, está tudo maravilha. Não, ou se não tiver o iate, né, mas eu vou na praia ali no fim de semana, está tudo maravilha, eu vou curtir com os meus amigos, vou fazer um churrasco, está tudo bom. Mas na hora que Deus começa a mexer e tirar certas coisas, o que acontece? O nosso coração ele é exposto, assim como Jó. Na hora que Deus, ele era um homem justo, íntegro, Deus falou isso. Mas na hora que Deus começou a mexer lá no profundo de Jó, chegou uma hora, ele não blasfemou contra Deus, mas ele começou a reclamar e estava ruim. Mas não é possível, tem alguma coisa errada. Deus está errado, Senhor, vem cá que vamos discutir isso aqui. Mas no final, Jó entendeu. Puxa, Senhor, eu tenho que ficar quieto, eu tenho que louvar o Senhor sabe tudo, o Senhor conhece tudo. Então quando Deus começa a tirar as coisas, quando Deus começa a pôr o dedo na ferida, quando Deus começa a julgar, se nós não conhecermos a Deus, nós vamos blasfemar contra Ele. Não, essa que a gente leu aqui, 16, 8 e 9, né? Que eles blasfemaram e não se arrependeram. O 10 e 11, tá. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram de suas obras. Você vê que coisa terrível, irmão. Você imagina que esse tempo ainda vai chegar. Não sei se nós vamos estar aqui, mas esse tempo vai chegar, porque as palavras de Deus, elas vão se cumprir. Não tem como falar assim, não, isso aqui talvez não vai ser tanto assim. Não, vai ser assim, porque Deus falou, está escrito aqui. E você vê que
se as pessoas morder a língua por causa da dor, irmão, não vai ser nada agradável esse tempo. As pessoas vão estar em profunda angústia, em profunda aflição. Mas isso que eu estava meditando esses dias, isso ainda não é o pior. Porque o pior vai ser quando eles foram lançados no lago de fogo. Essa dor tão terrível que tem aqui, as pessoas ainda aqui, elas podem se arrepender. Podem, porque Jesus não voltou ainda. Mas o que acontece? Elas blasfemam e não se arrependem. Então, o que Deus pode fazer? Não tem mais o que fazer. Ele vai ter que lançar aquelas pessoas junto com o diabo lá no lago de fogo. Por quê? Porque as pessoas não querem se arrepender. E elas vão passar toda a eternidade lá e jamais vão querer se arrepender. Será que... eu lembro o Paul Washer falando disso. Ele fala, você acha que depois de 1000 anos lá, 10 milhões de anos lá no inferno, se alguém for lá, Jesus for lá abrir a porta, as pessoas vão adorá-lo? Não, me tira daqui. Não vai, irmão. Eles vão blasfemar e vão xingar Jesus ali, mas eles não vão querer sair de lá, não. Por quê? Porque aquela ira, as pessoas são iradas contra Deus. Por quê? Porque elas não amam a Deus, não. Porque se amassem, elas não estariam lá. O C.S. Lewis fala que o inferno é o lugar onde as pessoas... Deus dá a oportunidade para elas amarem, serem amadas, perdoarem. E lá é o lugar onde elas escolheram, onde não tem isso. Elas não querem isso. Elas não querem perdão, elas não querem perdoar. Então, qual que é o último lugar, o único lugar que elas podem estar? É lá. Porque Deus é injusto? Não. Ele fala que Deus é tão bom que Ele dá para as pessoas exatamente o que elas querem. Nossa, que perigoso isso, né? As pessoas não querem a Ele. Como que elas vão estar no céu? Como que elas vão estar na presença de Deus, desfrutando de alegria e paz? Elas não querem isso. Elas não amam isso. Elas querem blasfemar. Olha só que interessante que Judas fala. O livro de Judas. Esse dia eu estava lendo, falei assim, puxa, que versículo interessante. Judas 16. Deixa eu ver na outra versão aqui como fala. Judas 16. Na revista atualizada fala assim, esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. Na minha versão, aqui na Almeida século XXI, ele fala, no verso 16, fala assim, tais homens, ele está falando dos ímpios pecadores, né, no verso 15. Está falando sobre os ímpios. Tais homens, no verso 16, fala assim na minha versão, Almeida 21. Tais homens vivem a reclamar e a se queixar, dominados por seus próprios desejos. A sua boca profere coisas muito arrogantes, adulando pessoas por interesse. Então, a vida do mundo, e a nossa vida sem Deus, é uma vida de quê? Reclamação, queixa, murmuração, blasfêmia. Essa é a nossa vida sem Deus. E essa é a vida do mundo sem Deus. Uma vida de que tudo está ruim. Pode estar tudo maravilhoso, mas está ruim, está faltando alguma coisa. Porque sem Deus, irmão, sempre vai faltar. Não tem alegria plena nesse mundo. Pode ter o que for. Veja no livro de Eclesiastes. O autor tinha tudo ali. Salomão teve tudo. Mas tudo é vazio sem Deus. Aqui nessa terra tudo é vazio. Você pode ter tudo. E se as pessoas não reconhecem a Deus, elas vão se queixar, blasfemar, reclamar, até o fim. E se se está muito sol, está ruim também, está muito sol, né? E se chover um pouco mais, está ruim também, porque está chovendo demais. Nada está bom, irmão. Mas o Provérbios fala, eu não lembro o versículo, que fala assim que para o descontente, todos os dias são maus. Mas para aquele que para o contente, ele tem um banquete contínuo. Olha só.
Para aqueles que são ímpios, eles reclamam, tudo está ruim, todos os dias são ruins. Você pode ver aqueles, às vezes, que têm muito dinheiro, você vai ler as biografias dessas pessoas, pessoas totalmente descontentes, tristes. Mas aqueles que conhecem o Senhor têm alegria, porque a palavra do Senhor fala que na presença do Senhor há plenitude de alegria. As coisas podem estar ruins exteriormente. Se temos o Senhor, podemos estar em paz e alegria. Porque nossa paz e nossa alegria não dependem de coisas exteriores. Nós podemos... 15:15. Lê aí, Gerson, para nós. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Olha aí. Que maravilhas temos ao Senhor e somos alegres nele, né? Temos alegria. Mas senão nós vamos ter muita dificuldade, né? E quando ele começar a julgar essa terra, vai haver dificuldade para as pessoas. Elas vão blasfemar e reclamar. Como é de costume delas, né? E interessante que lá no capítulo Apocalipse, capítulo 11... Apocalipse 11, verso 15, fala que o 7º anjo tocou a sua trombeta. E surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque és e que eras, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram. Então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e de dares recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruíres os que destroem a terra. Olha só, aqui, na hora que o 7º anjo tocar a trombeta, então vai ser declarado que o reino desse mundo, ele passou a ser do Senhor. Ele reinará pelos séculos dos séculos, para sempre ele vai reinar. Ele já reina nos céus. E aí quando chegar esse final, ele vai reinar sobre a nossa terra, sobre todos os reis, sobre tudo. E fala que depois lá no capítulo, o último texto aqui para a gente terminar. 19, Apocalipse 19, verso 11. Aqui, você for ver no verso 18, 19, Deus está julgando a Babilônia, né? Ele está julgando e executando juízo. Agora no capítulo 19, verso 11, fala que João, então, ele viu o céu aberto e um cavalo branco e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Quem é esse? O nosso Senhor. Que ele julga e luta com justiça. Você vê que Deus não é um Deus de injustiça. Não. Ele não é assim, por exemplo, como Lameque. Lembra que Lameque falou, lembra que Caim matou uma pessoa? Eu quando alguém me pisou, eu matei. Quando alguém falou algo, eu matei também. Então agora a vingança vai ser 70 vezes 7 de Caim. Lameque vai ser, a vingança de Caim agora vai ser 70 vezes 7 agora em Lameque. Ele estava zombando ali, né? Mas você vê que Deus não é como Lameque, como nós. Que se alguém pisa, às vezes alguém não pisou no seu pé, você quer matar, né? Se o vizinho fez algo, você quer jogar uma bomba na casa dele, né? Esse é o homem. Não é assim? Mas Deus, ele julga e luta com justiça. Ele não é injusto. Ele não, por exemplo, como numa guerra, a gente está vendo guerra para todo lado aí. Numa guerra você tem
querendo ou não, você vai matar inocente, né? Que tem nada a ver com a guerra. Deus não é assim. Ele não solta uma bomba no mundo para matar todo mundo e aí morre o justo com o injusto. Não, não é assim. Deus não é assim. Lembra quando ele foi julgar Sodoma e Gomorra? O que ele fez? Ele mandou os seus anjos lá para tirar Ló. Abraão falou, intercedeu para Deus para que ele não punisse, não destruísse Sodoma. Não, se tiver 50 justos, se tiver 40, foi até 10. E tinha 10 justos naquela cidade? Não tinha. Parece ali que o único justo era Ló, que afligia sua alma. Mas Deus mandou tirar Ló antes dele descer fogo do céu. Tanto que aqui no Apocalipse ele vai falar assim, foge, sai dela, povo meu, da Babilônia, quando Deus está para julgar a Babilônia. Sai daí que agora eu vou julgar. É assim, vocês são meu povo, mas eu não vou. Ele não é aquele que pune o justo com o ímpio ao mesmo tempo. Ele joga uma bomba e estoura todo mundo e não faz distinção, não, irmãos. A palavra fala que no final nós vamos saber e vamos ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, quando ele vai julgar, ele de forma justa, ele julga. E verso 12 fala que os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue e seu nome é o Verbo de Deus. Lembra que a gente leu Isaías 63? Que o seu manto se respingou como alguém que estava ali pisando a uva no lagar? Aqui ele está julgando com ira as nações. Puxa, você vê ele com o seu manto aqui, ele vai julgar e o seu manto está todo salpicado de sangue, irmão. É uma cena que não é agradável, né? É uma cena daquele que a gente às vezes já viu algum filme, de um guerreiro mesmo que está ali na guerra e quando ele volta para casa, ele não volta como nós, né? Volta do serviço, né, Roberto? Tudo bonitinho, do mesmo jeito que saiu, às vezes pode ter suado um pouquinho, mas você volta normal, não. Aqui ele vai voltar com sua roupa manchada de sangue, mas não é o sangue da sua morte, não. Aqui é o sangue da ira que ele derramou sobre os inimigos que respingaram na sua roupa. Houve morte aqui. Houve julgamento. Mas ele julga com justiça. Ele virá. Ele vai punir os injustos. E aqui ele fala no verso 15 que ele vai reger as nações com cetro de ferro. Ele é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. E no manto sobre a coxa traz escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A cena não é agradável, né? Não é bonita. Mas ele é o Rei dos Reis. Ele é aquele que julga com justiça. E nesse tempo ele vai ser adorado. Ele vai ser adorado. Você vai ver que depois... Você vai ver que aqui em vários lugares onde tem os cantos daquelas pessoas, eles vão... Um dos cantos eles falam assim, obrigado, Senhor, que o Senhor julgou as nações, o Senhor pisou e condenou aqueles que estavam destruindo o seu povo. Lembra quando abre o quinto selo, quando a palavra fala que ali se viu a alma dos decapitados, por causa do quê? Do testemunho de Jesus, da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Então eles perguntavam o quê? Senhor, até quando não julgarás o nosso sangue? Até quando? Um dia ele vai julgar. Um dia ele vai julgar. E esse espírito, essa ira santa de Deus, ela faz parte do próprio Deus, ela não é injusta. A ira de Deus caiu sobre Jesus para que nós fôssemos livrados da ira vindoura. A ira de Deus, mesmo se nós não falarmos, se o mundo fingir que ela não vai acontecer, ela vai acontecer. Por quê? Porque ele é justo. E ele vai julgar. E naquele dia nós vamos glorificá-lo. Por quê? Porque ele julgou. Esses dias a gente estava vendo aquele filme lá, O Som da Liberdade, né? Irmãos, isso aí são coisas que acontecem no nosso mundo, sempre aconteceram. Você vai ver que lá no Apocalipse
fala que quando Deus julga a Babilônia, ali estavam aqueles que vendiam muitas coisas, inclusive faziam comércio de almas humanas. Irmãos, isso é uma coisa que gera uma indignação, que gera uma revolta. Que coisa terrível. O diabo é aquele que incentiva e ele não tem nenhuma piedade do homem. Ele não tem piedade de nós. Se ele pudesse hoje, ele destruiria isso aqui. Ele destruiria, mas por que ele não destrói? Porque o nosso Senhor, ele tem os seus anjos, ele nos protege. Amém. Mas o diabo, ele é terrivelmente mau. E as pessoas que são seus seguidores também são assim. Leia as biografias, irmão, que falam de irmãos que sofreram. Irmão, você vai ver como Haralam Popov, por exemplo, era um pregador, era um pastor lá da Bulgária, e ele fala que quando ele estava ali, foi preso no comunismo, ficou 14 anos preso, que às vezes ele olhava para o rosto daquelas pessoas ali que estavam ali batendo nas pessoas, matando as pessoas por nada. Ele falava que coisa, a pessoa não parecia nem humano, um ser humano, de tão a degradação que ela chega. Por quê? Porque elas seguem o inimigo e seguem a maldade. Elas vão dando vazão à maldade que está nos seus corações. E o inimigo vai incentivando isso. E por que a gente vê tanta maldade, tanta crueldade nesse mundo? Às vezes a gente vê ao nosso redor, parece que as coisas estão tranquilas, né, irmão? Mas se a gente olhar um pouquinho por cima do muro aqui, irmãos, a gente tem ajudado os irmãos da Venezuela, irmão, essa situação ali está arrastando há quantos anos? Que os irmãos estão passando necessidade. De vez em quando eles mandam umas fotos de, às vezes, umas pequenas cestas básicas que eles mandam para os irmãos. Irmão, que dó que dá isso. Você fala assim, os irmãos estão alegres por estar ganhando uma coisa que nós ia passar fome com aquilo ali. E será que Deus não vai julgar aqueles governantes? Vai. E quando ele julgar, o seu povo vai adorá-lo. Vai adorá-lo, porque ele é aquele que julga com justiça. Então, como nós lemos, né, Isaías 61, ele é aquele que liberta, que cura, que sara, que salva, mas é aquele que julga. Ele veio para salvar, para trazer libertação. Amém. E ele a segunda vez vai vir para julgar. E ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Possamos adorá-lo, né? Porque a mesa do Senhor fala da sua morte, para nós nos lembrarmos da sua morte, até que ele venha. E ele virá com poder, com glória, como o rei que ele é. Ele vai tomar o lugar que é só dele, para governar, para reinar, né? E ele vai ser adorado para todo sempre. Amém. Que possamos nessa manhã continuar adorando a ele, né? Amém.